A graça e a paz a você que nos assiste, que nos acompanha neste canal de Volta à Bíblia. Eu gostaria de pensar com você no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32 ao 37, que nos fala assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todas as coisas que possuíam, herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse texto é muito interessante porque mostra que a igreja, no seu início, a igreja conhecida como igreja primitiva, era uma igreja que ela olhava a necessidade do seu irmão, olhava a necessidade daqueles que faziam parte da comunidade cristã. Aqui a igreja, ela, de acordo com a necessidade de cada um, eles socorriam. Aqueles que possuíam mais, socorriam aqueles que possuíam menos. Só que esse texto, ele está dentro de um contexto. Se nós pegarmos esse texto fora do seu contexto, a ideia que a gente tem, e que muitos, infelizmente, têm tentado aplicar hoje, nos dias atuais, isso já não vem de hoje, é tentar dizer que a igreja era uma igreja, entre aspas, uma igreja comunista. Era uma igreja que ela procurava, dentro do possível, aplicar esses princípios que hoje o comunismo tenta implantar ou tem implantado em alguns lugares. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Porque esse texto, fora de contexto, ele é um pretexto para essa heresia ou esse besterol, me desculpe a expressão. Tá? Esse texto, fora do seu contexto, você pode aplicá-lo de várias maneiras. Mas só que quando eu leio a Bíblia tem o texto, o seu contexto e outros textos para darem apoio àquilo que eu quero falar, àquilo que eu quero implantar. Eu não posso fazer uma doutrina simplesmente dentro de um texto isolado na palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que a gente tem visto alguns evangélicos, alguns pastores, inclusive, envolvidos com partidos de esquerda, envolvidos com partidos comunistas, tentando implantar esse texto e tentando dizer que a igreja primitiva é uma igreja comunista e nós, como igreja, devemos seguir esses passos. Eu quero deixar bem claro para você que isso não contém na palavra de Deus. Isso aqui é algo que é extremamente fora do seu contexto bíblico. Tanto que, se você ler o texto dentro do contexto, a gente encontra no capítulo 5, Ananias e Safira vendendo uma propriedade e, infelizmente, acabaram até morrendo, não porque eles venderam a propriedade e não depositaram os pés dos apóstolos, porque eles mentiram o Espírito Santo depositando somente uma parte. Tanto que Pedro falou, se você retivesse para você todo o dinheiro, não havia problema algum. Então não havia uma obrigatoriedade da igreja de vender e distribuir com ninguém. Isso não foi uma doutrina implantada. Porque a igreja cheia do Espírito Santo, olhando a necessidade do próximo, então aqueles que possuíam, vendiam. Mas não foi uma lei estabelecida, não foi, era o momento da graça de Deus agindo no coração das pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas mal intencionadas têm tentado implantar isso. Pessoas com coração, infelizmente, sendo usado mais pelo diabo. Eu não vou nem dizer que está sendo o coração movido pela vontade humana, não. Movido pelo diabo, literalmente, para tentar implantar esse tipo de coisa no seio da igreja. E por que eu estou falando isso? Olha só, eu quero ler com você para eu não errar. Tendo em vista que o comunismo é uma estrutura socioeconômica baseada na propriedade comum e no controle da propriedade de cidadãos, em geral por parte de lideranças ou governos, é impossível, guarde essa palavra, é impossível que a igreja cristã praticasse um comunismo primitivo.
Pois, apesar da igreja primitiva entregar os seus bens e propriedades para que fossem repartidos por toda a comunidade, tudo isso era feito sem obrigatoriedade, ou seja, era de forma voluntária, como falamos no início. Então tome cuidado, que algumas pessoas estão tentando pegar esse texto e dizer a igreja era comunista. Como nós falamos, o próprio contexto nos mostra, no capítulo 5, que a igreja ela não tinha essa finalidade, essa função. E a gente tem que tomar cuidado porque algumas pessoas estão tentando implantar isso. E o que me chama a atenção também é que esse texto ele é uma repetição praticamente daquilo que se encontra no capítulo 2 de Atos, do 44 ao 45, que diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que me chama a atenção é que a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, ela tinha um coração tão voltado para Deus, que ela não estava apegada aos bens materiais. Eu não estou dizendo que nós não possamos ter bens materiais. Estou dizendo que se o Senhor tem nos dado bens materiais, não é para a gente fazer e juntar dinheiro em abundância, como nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas fazendo. A intenção da igreja sempre foi em socorrer, em ajudar, em ser canal de bênção também desta forma. Eu quero dizer com isso que a igreja ela não foi chamada para fazer obra social. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. A obra social é uma consequência da igreja, uma consequência daquilo que a igreja faz. Mas a função principal é pregar o evangelho. Se você observar no verso 33 do capítulo 4 que lemos, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Se a gente olhar esse texto também lá no capítulo 6, quando a instituição dos diáconos, quanto à distribuição, né, de bens em relação às viúvas, principalmente as viúvas helenistas que estavam sendo desprezadas, porque a igreja ela também passou por problemas, onde tem gente a problema e o Espírito Santo teve que agir. Quando nós criamos nessa questão da instituição dos diáconos, os apóstolos falaram, olha, nós não vamos deixar aquilo que é o principal, que é pregar o evangelho e a oração. Não podemos deixar a palavra e a oração para fazer esse tipo de coisa. Então levante entre vocês pessoas que façam esse trabalho. Então a função principal da igreja é pregar o evangelho. A função principal da igreja é ministrar a palavra. Socorrer o necessitado é uma coisa que nós devemos fazer sim, mas não com prioridade. Eu quero deixar isso bem claro porque tem muitas pessoas hoje fazendo esse tipo de coisa. E por que nós estamos falando que a igreja primitiva ou a igreja ela não pode ser uma igreja comunista? E a Bíblia não dá apoio para esse tipo de coisa. Primeiro porque o comunismo ele vive em função de tomar o que é dos outros, de quem possui, para nivelar todos de forma igual. Como disse certa pessoa, o comunismo é muito bom, enquanto há pessoas que têm dinheiro para tomar o dinheiro dessas pessoas para distribuir com os outros. Nunca o comunismo foi algo estabelecido por Deus e tem o apoio da palavra de Deus para tal coisa. Tá certo? E outra coisa que nos chama a atenção, e por que o comunismo é algo que não consiste ou que não convém com a palavra de Deus? Primeiro, porque o comunismo proíbe a propriedade privada. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia, ela em momento algum, ensina que o crente não possa possuir bens materiais mais do que os outros. Observe que em Êxodo, quando a lei está sendo dada a Moisés, ali nos 10 mandamentos, um dos mandamentos diz: não cobiçarás a propriedade e os bens, aquilo que o outro possui. Por que está falando isso? Porque outras pessoas possuíam mais do que os outros. É coisa natural. A Bíblia nunca disse que nós não podemos possuir. A Bíblia nos proíbe de cobiçar, de desejar, de tomar aquilo que é do próximo para nós. E o comunismo ensina exatamente isso. O comunismo ensina o homem a ser, infelizmente, a ser desonesto, a cobiçar, a se envolver com desejos de inveja. O comunismo faz com que as pessoas tomem de forma violenta e truculenta aquilo que pertence ao outro. Isso é o comunismo.
Observe nesses países comunistas e em lugares onde havia o comunismo, havia uma total miséria. A miséria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem alguns pastores que hoje estão envolvidos com isso e ensinam a teologia da missão integral, que é uma teologia marxista. É coisa do diabo que está sendo implantada e pessoas envolvidas com isso. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui que pastor não foi chamado para estar envolvido com política e nem fazer do púlpito um palanque, colocando políticos para falarem para a igreja. A igreja não é curral eleitoral, mas o que nós temos visto é exatamente isso aí. Pessoas, pastores, igrejas envolvidas na politicagem. E pior, politicagem ainda de esquerda. Não estou dizendo que o de direita tem que ser aplicado, não. Estou dizendo que pastor na igreja tem que estar envolvido com esse tipo de coisa. Há um erro grotesco. Eu me lembro de Spurgeon falando para os seus alunos, ele disse: meus filhinhos, se a rainha da Inglaterra chamar vocês para serem seus ministros em qualquer lugar do mundo, não aceitem, não se rebaixem, não se rebaixem, porque vocês foram chamados para ser ministro do Supremo Senhor Jesus Cristo. E quantos homens que se dizem pastores, até mesmo apóstolos, e fala essa palavra com desdém, porque não tem apóstolo hoje, que estão envolvidos hoje com a política, são deputados, são isso, são aquilo, gostam da politicagem. Tome cuidado. E usando a Bíblia para esse tipo de coisa. Aliás, eu não entendo nem por que existe tal da bancada evangélica, que é uma vergonha para o nosso país. Essas pessoas, infelizmente, muitos deles ali são uma grande vergonha. Não tem nada contra o crente que está envolvido na política, mas pastor, não pode ser alguma. Fazendo da igreja curral eleitoral, só a graça de Deus, tenha misericórdia. Outra coisa que nos chama a atenção em relação a essa da igreja, ela não está envolvida no comunismo, que a gente encontra lá em Colossenses capítulo 4, verso 1, diz assim: senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. A Bíblia, ela está nos mostrando aqui que não é errado, não é pecado, não há nenhum erro em você ser dono, ter uma propriedade, ou você ser dono de uma loja, de um comércio, ou ser dono de alguma coisa e você ter funcionários. O que é errado é você destratar esses funcionários. O que é errado é você não pagar em dia esses funcionários. O que é errado é você negar a eles os direitos que o governo estabeleceu que eles deveriam ter. O que é errado é na época da aposentadoria, você não ter depositado o seu fundo de garantia e esse seu empregado não poder se aposentar nem ter direito ao fundo de garantia. Errado é você querer ter sem ter condições de ter. Isso está errado. Assim como é errado também um empregado que é crente em Jesus trabalhar para o seu empregador, seja ele crente ou não, e agir também de forma contrária. É agir de forma a não glorificar o nome do Senhor. Tanto que a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que se nós somos funcionários, nós trabalhamos para alguém, seja ele crente ou não, nós temos que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. Uma outra coisa que nos chama a atenção em relação a como Deus não proíbe a pessoa possuir riquezas, mas o que proíbe é a má administração desse dinheiro, se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 9 ao 10, e 17 ao 18, quando Paulo diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Preste bem atenção. Não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza. E diz mais: mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir.
Aqui está falando que o crente não possa possuir bens materiais, não possa ser rico. Está dizendo que ele não pode ser o quê? Ganancioso. Olhar a necessidade do próximo e não socorrê-los. Tanta gente aí que tem recursos e não investe na igreja, não investe na obra missionária. A gente vê, por exemplo, Barnabé, que possui uma herdade, devia ser um valor altíssimo, depositou aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque ele acreditava naquele negócio, ele acreditava naquele propósito que Deus estava estabelecendo, ele acreditava na igreja, ele acreditava nos apóstolos, ele acreditava que aquilo que estava sendo feito para glorificar o nome do Senhor. Então nós, se possuímos algum bem material e podemos socorrer, vamos socorrer. Ah, mas eu não possuo. Mas a gente pode fazer, juntar aqui e ali e socorrer o necessitado. Isso aí é a base. Agora, a Bíblia, em momento algum, nos proíbe possuir nada. Pelo contrário, nos diz que o Senhor nos dará o quê? Prosperidade. Isso é uma coisa, isso é um fato. Uma pessoa que é envolvida, por exemplo, é um ímpio, não é crente, envolvido com vários vícios. No momento que ele abandona esses vícios, automaticamente vai sobrar dinheiro para ele socorrer a sua família e vai ter dinheiro para si próprio. Há uma coisa até natural e, ao mesmo tempo, a bênção do Senhor. Uma segunda coisa que nos chama atenção, por que a igreja não tem que estar envolvida com politicagem, nem é uma igreja comunista? Em segundo lugar, porque para o comunismo, Deus é o Estado e o Estado é Deus. No comunismo, quem é o Deus? É o próprio comunismo, é o partido. Quem é a família? É o partido. Você tem que viver de que forma? Em função do partido. É isso que o comunismo ensina. Estude história. Aliás, eu não entendo por que professor de história é comunista. Sinceramente, eu não consigo entender. O pouco que eu conheço de história já me dá uma repulsa em relação a isso. Imagina uma pessoa que estudou e que se diz comunista. Esse que é o problema. Então, para Deus, ou melhor dizendo, para Marx, né, não há religião nem Deus. Há somente o povo, o partido, e este ocupando na vida de cada um o papel que caberia à figura divina, através do Estado Todo-Poderoso. É isso que o comunismo ensina. Assim, o Estado é o cuidador, é a família, é o juiz, é o provedor, é o médico, é o defensor. O comunismo é tudo isso. Olhe os países comunistas, veja se há liberdade religiosa. Veja se a família é bem estruturada. O que a gente tem visto hoje aqui no nosso país? Estão tentando implantar, através do partido de esquerda, o feminismo. Estão tentando implantar essa destruição da família tradicional judaico-cristã. Estão tentando destruir a família. Estão tentando botar a goela abaixo, dizendo que o aborto é algo natural, dizendo que a mãe tem direito a matar a criança. Tudo isso vem de onde? Vem dos partidos de esquerda. Vem desses comunistas. Vem desses homens que um dia foram expulsos, essas pessoas que um dia foram expulsos do país, que quando retornaram, agora estão tentando implantar isso, botar a goela abaixo e dizer que nós é que estamos errados, que a igreja é que está errada. O que me chama a atenção não é o diabo agindo através dessas pessoas implantando isso. São crentes em Jesus envolvidos com isso, envolvidos com missão integral, com a teologia da missão integral. É gente envolvida com aquilo que não convém e tentando dizer que isso que é o certo. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Isso é uma vergonha. Isso envergonha a imagem, a palavra, e envergonha a pessoa de Deus que nunca quis tal coisa. Outra coisa que nos chama a atenção em relação a isso é que há pastores tão envolvidos com esse tipo de coisa que eu estava vendo agora recentemente um pastor que foi visitar um político preso e diz que esse homem é inocente. O camarada roubou, destruiu o país, arruinou, causou só danos, e essas pessoas ainda estão envolvidas com esses políticos, pastores envolvidos com políticos, batendo foto, faz questão de sair em palanque, convidando para ir na igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, se você está numa igreja onde teu pastor age assim, saia dessa igreja. Essa igreja ela virou curral eleitoral. Essa igreja virou um lugar onde a palavra de Deus ela não é prioridade, mas a politicagem tem sido prioridade. A igreja ela nunca foi comunista. A igreja nunca apoiou o comunismo. Deus não apoia o comunismo. Leia a Bíblia como um todo e você verá que isso é coisa satânica, diabólica, uma distorção da palavra de Deus.
Por isso, se você está envolvido com pessoas assim, se afaste dessas pessoas. Os partidos, não estou dizendo que o partido de direita seja o melhor partido, longe disso. Aliás, a política nossa brasileira tem sido uma vergonha em todos os sentidos. Agora, cuidado para você não fazer da igreja um curral eleitoral. Cuidado para você não estar envolvido numa igreja onde o palanque, onde o púlpito se tornou palanque, onde homens que muitas vezes sem vínculo nenhum com a palavra de Deus têm subido no altar e pregando, falando e dizendo que vai fazer e acontecer, falando até em nome de Deus, mas são servos de Satanás. Tome cuidado. E mais uma vez eu afirmo, a igreja primitiva não era comunista, nunca foi, e nem a Bíblia apoia tal coisa. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente.